Bem-vindos à celebração do Jubileu de Ouro, uma jornada extraordinária de fé. Cada passo, riso e lágrima destas 5 décadas foi guiada pelo propósito de me adorar, servir e evangelizar. Vocês são mais que uma igreja, são uma comunidade que cresce em graça. Eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Continuem firmes nesta caminhada, onde a luz que começou há 50 anos ainda brilha intensamente. A história dessa igreja amada é moldada por compromissos sólidos e ensinamentos que transcendem o tempo. E a escola bíblica dominical muito alegra o meu coração. Desde as crianças até os idosos, a escola bíblica dominical é um espaço aberto a todas as idades, revelando-se como um solo fértil para o crescimento espiritual. Aqui, as crianças absorvem as lições fundamentais da fé. Os jovens encontram direcionamento, os adultos fortalecem sua compreensão e os idosos compartilham suas experiências de vida, criando um ambiente intergeracional de aprendizado e amadurecimento na minha palavra. Essa diversidade de vivências enriquece a jornada espiritual de todos, consolidando a EBD como um espaço verdadeiramente inclusivo e transformador. Observo com alegria a trajetória dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Vejo com grande satisfação o crescimento espiritual que os conduz não apenas a aprender, mas também a tornarem-se como professores comprometidos. A importância de absorver e compartilhar a minha palavra é notável. E ver essa fidelidade sendo transmitida de geração em geração enche meu coração de orgulho. A prática do louvor, para mim, revela-se como uma ferramenta poderosa no mundo espiritual. Quando vocês expressam louvor, demonstram uma confiança inabalável em mim. Esse ato não apenas evidencia que a esperança de vocês vai além das circunstâncias visíveis, mas também ressalta a fé no meu poder. Pelo louvor e adoração, vocês expressam gratidão pelos meus feitos. Cada acorde, cada palavra cantada é uma manifestação de reconhecimento pelas minhas obras e bondade divina. O louvor é a linguagem do coração, que eleva seus agradecimentos a mim, conectando-os de maneira profunda com minha presença. Se algum de vocês está enfrentando aflições, fale comigo em oração. Se algum de vocês está transbordando de alegria, compartilhe isso comigo através de cânticos de louvor. Estou sempre aqui para ouvir, seja nos momentos de angústia que pesam sobre os seus corações ou nos instantes de felicidade que elevam seus espíritos. Nas missões dessa minha igreja querida, vejo a manifestação da obediência ao meu chamado divino. Cada esforço em levar a mensagem redentora além das fronteiras é um testemunho do compromisso de vocês em cumprir o grande mandamento. Essa dedicação alcança a comunidade local por meio de atividades como o projeto de alongamento e o projeto social Mãos que Falam, que envolve mulheres de nossa região criando laços comunitários significativos. Além disso, esse compromisso ressoa em regiões distantes, impactando vidas e corações com a luz do Evangelho. Ao envolverem-se nas missões, estão respondendo ao meu chamado de serem portadores do meu amor e graça, impactando o mundo ao seu redor. O serviço missionário é uma expressão tangível do meu desejo de que todas as nações conheçam a redenção em meu Filho. Continuem, pois, nessa jornada de disseminar a esperança, a fé e o amor a todos os cantos da terra. Seja acolhendo a população em situação de rua, em apoio à ONG Missão Vida, seja revelando quem eu sou ao povo indígena, em apoio à Missão Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, ou abençoando a plantação de igreja em Concórdia, Santa Catarina, ou no Paraguai, ou abrindo poços de água viva na Tanzânia, ou resgatando meninas na Tailândia, ou combatendo o ateísmo na Grécia. Que Deus levante pessoas do nosso meio para fazer a obra. Missionários aqui. Pessoas vocacionadas que vieram, foram chamadas e possam ser enviadas por nós. Que nós também possamos enviar pessoas. Porque
o maior investimento que a igreja pode fazer é em gente. Nós temos que investir em pessoas, investir em treinamento, em preparo, dando condições delas poderem executar o melhor o seu serviço. O eco do chamado desta amada igreja ressoou além da rua Antônio Furtado de Miranda, gerando uma expansão que testemunhei com alegria. No solo onde esta igreja foi plantada, brotaram novas sementes de fé, resultando no surgimento de igrejas no Jardim Itatiaia e no bairro da Coab. Testemunhei o compromisso dessas novas congregações, seu crescimento fervoroso na missão que lhes foi confiada. As imagens e depoimentos que compartilho agora refletem a expansão do meu reino por meio do fervor e dedicação de todos vocês. Cada batida de coração nesses novos lugares de adoração é um testemunho do impacto que a igreja teve, ampliando sua influência e compartilhando a luz do Evangelho em novos lugares. Quando eu cheguei aqui, eu vi um povo que estava na expectativa, ansioso, e como eu já tinha vindo ministrar a palavra algumas vezes, nós já nos apaixonamos, eu e minha família. Então nós tínhamos já uma certa amizade, e quando eu assumi, então nós sentimos a alegria da igreja, da congregação, em nos acolher também, da mesma forma do industrial, do amor que os irmãos nos receberam e que até hoje tem crescido com o trabalho, com o desenvolvimento, com a evangelização, com as pessoas que têm se achegado aqui, visitantes. Então a expectativa é de crescimento, continuar no mesmo propósito, crescendo em amor, crescendo em comunhão, crescendo em graça e como igreja do Senhor. A congregação da Coab, ela surgiu quando nasceu o bairro da Coab. Houve o sorteio de casas e vários membros da igreja da Vila Industrial e da Central, que eram as duas IPBs que existiam na cidade até então, vieram para cá, começaram a residir aqui. E aí, como ficou um pouco difícil a locomoção deles para a IPVI, os dois pastores, reverendo Lacerda e reverendo Luiz Raimundo, se uniram e começaram um ponto de pregação na Coab para atender essas famílias que vieram residir aqui na Coab. Assim surgiu o ponto de pregação, depois organizou a congregação e depois a Igreja Presbiteriana da Coab, que já completou 40 anos, no ano passado. Chegamos ao ponto culminante desta jornada extraordinária, onde meu chamado ecoou, missões se expandiram e o louvor ressoou. Contemplo com alegria cada passo dessa caminhada que trilhamos juntos. Vocês, fiéis à minha palavra, se tornaram mais que uma igreja. É uma comunidade que cresce em graça, um farol que brilha na escuridão. Ao longo desses 50 anos, vocês construíram não apenas templos de pedra, mas uma igreja viva, feita de corações que me adoram em espírito e em verdade. Cada nota de louvor, cada lágrima derramada em oração, reverbera nos corredores da eternidade. A missão da igreja se expandiu, tocando vidas e comunidades. A expansão da igreja gerou novos rumos, novas histórias de fé. Testemunhei como o eco do chamado que se transformou em um movimento que continua a crescer. Ao encerrar esta celebração, convido cada um de vocês a renovar o compromisso com a minha obra. Continuem a adorar, a servir, a expandir e a amar. Sejam testemunhas vivas do meu amor, refletindo a luz que começou a brilhar há 50 anos. Vocês são uma prova viva de que, unidos em propósito, vocês podem ser instrumentos da minha graça. Sigam em frente, pois esta é apenas uma etapa na jornada que continua a se desdobrar diante de nós. E a fé, o louvor e o amor continuem a ser os pilares desta comunidade que tanto amo. Nós passamos a frequentar, E aí nós vimos que tinha muitas famílias, quase que do começo mesmo, famílias inteiras, gerações, mãe, pai, filho, netos, e nós achamos muito legal, isso. Poxa vida, uma igreja que tem gerações, no mesmo ministério, no mesmo local. Isso para nós foi muito bom, ver esse amor, dos filhos, dos netos, de todos servindo ali, com desejo de estar ali, não por obrigação, mas de estar ali com vontade mesmo e com alegria. Então eu creio que
é um tempo agora, eu acho que esse tempo de 50 anos, é um tempo de observar os movimentos de Deus. Onde é que Deus vai nos levar? Eu realmente não, confesso que eu não sei. Nós chegamos até aqui, estamos aí completando 50 anos, estamos jubilosos, estamos alegres, mas agora a gente quer ver mais os movimentos de Deus. O que Ele vai abrir, o que Ele vai trazer, quais vão ser as necessidades que Ele vai apresentar, e nós, como resposta a essas demandas, vamos nos mover. Já sabemos no campo missionário, já queremos usar a estrutura para poder criar essas pontes para a comunidade, com outros cursos, com outros gabinetes, condições de atender pessoas que venham procurar algum tipo de ajuda, pessoas que venham para atividades sociais ou de lazer ou de saúde e possam conhecer o Evangelho, porque na verdade nada disso substitui o Evangelho que a gente proclama. Então essas são pontes que a gente demonstra o amor de Deus. Então a igreja tem que estar aqui para levar a boa nova do Evangelho através desses meios que Deus nos proporciona e usando a estrutura que nós temos. Então, se Deus quiser ficar pequeno logo, começarmos a usar a nossa galeria, né? Poder ter mais gente vindo, e isso gera novas demandas, isso gera outros projetos que Deus vai com certeza colocar aí para nós a partir de agora, né? Que Ele já tem colocado já algumas coisas. Deus abençoe vocês, ouvindo a liderança de vocês, mas não se acomodando só com a liderança trabalhando, mas que todos, de fato, continuem a viver essa geração de sacerdotes, né? Mulheres, homens, crianças, jovens, adultos, adolescentes, se engajando mesmo, né? Para ter um aniversário que vale a pena todos celebrarem. Na minha visão, esta igreja é como uma grande família, composta por crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade. Cada um desempenha um papel importante e único nesta família. Que esta celebração seja um marco de gratidão, fé e expectativa para os anos que virão. Continuem a ser meus agentes de amor e transformação. Estou com vocês, hoje e sempre.